Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é super poderoso, mas que vira e mexe é mal compreendido: o tal do zelo divino. E o mais interessante, vamos descobrir que o lugar onde esse zelo mais importa é aqui dentro, na nossa mente. Olha, essa frase é forte, né? Ela já coloca as cartas na mesa. O verdadeiro campo de batalha não é lá fora, é interno. É na mente que se constroem fortalezas, que a dúvida planta uma sementinha, mas é lá também que a transformação mais profunda de todas começa. É exatamente essa arena que a gente vai explorar. E o que define as regras desse campo de batalha mental? Bem, existe um conceito bíblico central por trás de tudo: a ideia de um Deus que é zeloso. E esse zelo divino, olha, tem tudo a ver com aquilo que a gente permite ocupar nossos pensamentos. Sabe, esse versículo lá de Êxodo é a base de tudo. É muito importante entender que o zelo de Deus não é tipo um ciúme humano, não. É uma exigência de devoção total, que começa, veja só, com a lealdade dos nossos pensamentos. No fim das contas, a pergunta é: para quem ou para o que a nossa mente está se curvando? Tá, mas e quando esse zelo divino não está presente? O que acontece quando a gente baixa a guarda, sabe? Quando a vigilância na mente é simplesmente abandonada. As consequências, olha, são bem mais sérias do que se costuma imaginar. A metáfora usada para descrever isso é muito forte. Fala que a imagem divina dentro de uma pessoa entra em decomposição. Isso mostra o quão grave é um estado espiritual passivo, apático. Mas também aponta para a esperança, para a restauração que só é possível em Cristo. Para a gente entender essa decomposição na prática, vamos dar uma olhada num caso real, um exemplo bem vivo que está lá no livro de Números. A história de Israel em Baal-Peor é um baita alerta de como a contaminação que começa na mente pode levar a uma ruína total. E a crise não veio do nada, de uma hora para outra. Foi tipo uma espiral, sabe? Puxando para baixo. Tudo começou com a contaminação de ideias, de adoração, que rapidinho o levou à imoralidade. E isso, por sua vez, provocou o juízo divino, que veio como uma praga devastadora. Um passo foi alimentando o outro. E então, bem no meio do caos, quando tudo parecia perdido, acontece a virada. Um único ato de uma única pessoa movida por um zelo santo foi o suficiente para interromper a praga. A atitude de Finéias mostrou, na prática, o poder que o zelo tem de colocar a casa em ordem de novo. Ok, então o que é, afinal, esse zelo poderoso? É super importante a gente corrigir uma ideia errada que muita gente tem. Não tem nada a ver com uma religiosidade fria que só julga. É outra coisa, completamente diferente. Olha só este contraste, é a chave de tudo. De um lado, tem essa frieza religiosa focada só em regras externas. Do outro, o verdadeiro zelo do Senhor, que é um compromisso apaixonado, um amor radical pela santidade dele que vem de dentro. E isso nos leva direto ao modelo perfeito de zelo, a pessoa de Jesus. O zelo dele não o isolou do mundo, pelo contrário, o impulsionou a se engajar, ao oferecer graça e justificação. Ele é o zelo em carne e osso. Beleza. Mas se o zelo não é algo que a gente consegue gerar na força do braço, de onde ele vem? A resposta está num ponto de virada crucial que muda todo o jogo. Isso nos leva para um conceito muito poderoso: a tristeza segundo Deus. Não é aquele remorso que esmaga, que joga a gente no chão. É uma tristeza que eleva, que produz uma mudança de verdade, pureza e, finalmente, vida. Então, chegamos no ponto central. O zelo autêntico não é uma emoção que a gente fabrica. É um fogo. Um fogo que se acende a partir do arrependimento genuíno. É o resultado de se afastar do que nos decompõe e se voltar para a fonte da vida. E qual é o resultado de abraçar esse zelo? O impacto é poderoso e geracional. As consequências de uma vida zelosa não terminam no indivíduo de jeito nenhum. Voltando um pouquinho na história de Finéias, a gente vê que a ação decisiva dele não apenas salvou o povo naquele momento, mas também estabeleceu um legado positivo e duradouro. O zelo dele garantiu uma aliança de paz para gerações futuras. Isso coloca em perspectiva o que está em jogo a longo prazo. A escolha de viver com zelo não afeta apenas o indivíduo, mas tem o poder de preservar, ou de perder, um legado espiritual para aqueles que vêm depois. E assim, claro, a questão vem direto para o nosso tempo. A história de Israel, a atitude de Finéias, tudo isso levanta uma reflexão para os dias de hoje.
Onde está esse zelo agora? A reflexão se aprofunda. Cadê o zelo pelo altar, pela santidade, pela igreja e, talvez o mais importante, pela presença de Deus? São perguntas que tiram o assunto do campo das ideias e trazem para algo intensamente pessoal. O chamado, então, é para uma virada de chave decisiva. É a escolha de trocar o comodismo pela santidade, a distração pela vigilância na batalha da mente e a fraqueza espiritual pelo fogo do zelo divino. Essa declaração profética sobre Jesus resume a força motriz por trás de uma vida totalmente dedicada. E deixa uma reflexão final. O que significa ser consumido não pela preocupação ou pelo medo, mas pelo zelo?